firme e forte, espero que vocês estejam bem. Então, na aula passada a gente falou sobre potencial elétrico e hoje vamos resolver aquelas questões que eu passei para vocês, página 93, questões 1, 4, 5 e 6, beleza? A 2 já foi feita, certo? Então vamos relembrar. Potencial elétrico nada mais é do que a energia potencial dividida pela carga ou a constante multiplicada pela carga geradora, que é o Qzão, e dividido pela distância, que separa, certo? Potencial elétrico é dado em volts. Então vamos lá, vamos ver as questões aqui, o que é que fala. A primeira questão ela é teórica, ela tem algumas delas que envolvem campo elétrico, que é o assunto passado. Vamos dar uma relembrada aqui. Se F é a intensidade da força eletrostática que atua sobre uma carga colocada em um certo ponto, o produto Fq representa a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Ele está dizendo que o produto F vezes Q é igual ao campo elétrico. Olha, gente, é falso. Sabe por quê? Porque lá da aula passada, o campo elétrico é a força dividida pela carga. Não é a multiplicação, é a divisão. Então, por isso que é falso. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Segunda questão, segunda alternativa, né? Segunda afirmativa. O vetor campo elétrico em um ponto tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força que atua sobre uma carga positiva colocada nesse ponto é verdadeiro. Toda vez que a carga é positiva, força e campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Falei disso também. Terceiro, o potencial elétrico é uma grandeza vetorial cujo... Não, já está errado. Aí no final ele fala cuja intensidade obedece à lei do inverso do quadrado da distância. Primeiro inverso, porque está embaixo, né? Do quadrado da distância. A distância não está ao quadrado. É na fórmula de força, né, que está ao quadrado. O campo elétrico, mas em potencial não está ao quadrado. E também não é uma grandeza vetorial. O campo elétrico é uma grandeza escalar. Pode ser positivo, negativa, não está em módulo. Tá certo? Então é falso. Já de cara. Quarto, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, correto? Até aí. Considerando a energia potencial elétrica adquirida por uma unidade de carga colocada em um ponto, certo? O campo elétrico é a energia potencial dividido pela carga. Em outras palavras, está definindo a fórmula, a definição de campo, né? Então, verdadeiro. Então, a primeira questão fica FV, FV. Espero que vocês tenham aí detonado. Vamos lá. Vamos lá, gente. Segunda não. No caso, a segunda já foi feita. É a quarta. É a quarta questão. A segunda foi feita na aula passada. Em um meio de constante eletrostática é igual a 9, constante, né? Sempre aquele valor. O valor do K, né? 9 vezes 10 é a nona. Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Encontra-se uma partícula solitária eletrizada com uma carga de 5 microcoulomb. Então, eu tenho uma carga aí de 5 microcoulomb. Micro, lembrando, é um submúltiplo, né? Temos o nano, o pico e o mili. O micro é 10 a menos 6. Que é essa letrinha aqui, né, gente? Qual o valor do potencial elétrico no ponto P? É o V. Potencial elétrico no ponto P, situado a 3 metros dessa partícula, então a distância, situado a 3 metros. Ó, tudo bem que aí já veio em metros, né? Ótimo. Já veio em metros, não precisa transformar. Então eu vou usar a segunda fórmula ali. Potencial é carga constante vezes a carga dividido pela distância, né? KQD. Então 9 vezes 10 é nona. A carga é o 5 microcoulomb, 5 vezes 10 a menos 6. E a distância é 3. Certo? Eu posso simplificar aqui, gente. 9 dividido por 3 dá 3, não é isso? Que sobra 1, não precisa repetir. 3 vezes 5, eu tenho 15. Vou botar aqui abaixo. Potencial 15 vezes 10
E resolva aqui a potência. 9 tira 6, fica 3. Potencial é dado em volts. Certo? Então, 15 vezes 10 a terceira volts. Pode deixar em notação científica, 1,5. Pode tirar a potência e ficaria 15.000, né? E assim, como vocês quiserem. Já que a questão não disse nada, a gente pode deixar assim. Se a questão de ceder o resultado em notação científica, números inteiros, aí vocês têm que analisar. Mas aí não é o caso. Quinta questão. Em um ponto A, distante 45 centímetros de uma carga elétrica pontiforme que, olha, distante 45 centímetros. Ó. Se ligue que agora está em centímetro, viu, gente? Centímetro para metro, a gente volta duas casas, né? Que é a mesma coisa que dividir por 100. Isso é igual a 0,45. Na hora que eu for colocar na fórmula, a gente vê. Se deixar assim, eu boto em notação científica. Fica a opção de vocês. Uma carga Q que assume o valor de 5 vezes 10 a quarta. Carga Q que assume o valor de 5 vezes 10 elevado a quarta volts. Não, chega. É o potencial, gente. Tá, deixa eu ler de novo. Em um ponto A, distante 45 centímetros de uma carga elétrica pontiforme Q, o potencial assume o valor de 5 vezes 10 elevado a quarta volts. É o potencial, é o V. É o V. Sabendo que o meio que envolve a carga é o vácuo. Se é o vácuo, a constante é aquele 9 vezes 10 é nona. Metro quadrado por coulomb ao quadrado. Newton, isso aqui, unidade de medida. Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Sabendo que o meio que envolve é o vácuo, determina o valor de quê? Pede o valor desse questão aí da carga. Que é a carga geradora do campo. Vamos lá, gente. Mesma forma, KQD, né? Não precisa nem repetir. O K é 9 vezes 10 a nona, não precisa repetir porque ela já está aqui. O Q eu quero. Distância é 0,45. Eu vou optar para botar assim, 45 vezes 10, tá? Vou deixar assim, fica melhor. 1, 2, certo? Aumentou o número, diminui a potência. Anda para cá é menos. Agora se liga que a gente tem o potencial aqui. 5 vezes 10 a quarta. Certo? Deixa eu botar isso mais para cá. Só para dar mais espaço. O potencial é 5 vezes 10 elevado a quarta. Boto um aqui pra gente fazer, ó, meios pelos extremos, gente. Botar quem tem que aqui pra frente. 9 vezes 10 a nona, que? 5 vezes 45, gente. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 5 vezes 45 é 225. Vezes 10, eu resolvo logo aqui, ó. 4 menos 2, fica 2. Certo? Então, o que vai ficar 225 vezes 10 ao quadrado. E aqui, quem está multiplicando vem dividindo. 9 vezes 10 a nona. 225 dividido por 9. Vou dividir aqui para mostrar a vocês. Vamos lá, começa do 22, que é maior. 9 vezes 2, 18, né? 18 para 22 sobra 4. Baixo 5, 9 vezes 5, 45. Então eu tenho 25 vezes 10. Olha, quem está embaixo no denominador sobe com sinal trocado, né? Então tá 9, vai subir menos 9. 2 menos 9 fica menos 7. Então a carga é de 25 vezes 10 é menos 7 coulomb, que é a unidade medida de carga elétrica. Beleza? Voltando aí o vídeo, eu vou apagar aqui para dar espaço
para a gente fazer a questão número 6. Você vê aqui. Questão 6. Vocês vão tentando, gente. Não fica sem estudar não, porque isso tudo vai acabar e a gente vai voltar, vai tudo ficar bem. E quando voltar, né, e prova por aí, para depois, que eu não estudei, não lembro mais de nada. Claro que a gente vai dar uma revisada, mas estudem, né? Vão estudando. Material vocês têm aí, vão estudando. Participe das aulas ao vivo que está tendo agora, breve vai ter da gente também, de física, então bota quem quer, estuda, aproveita o tempo para as coisas boas. Vamos lá. O diagrama ele tem um gráficozinho na sexta questão, acompanha aí no livro. O diagrama potencial elétrico versus distância, uma carga elétrica pontiforme que, no vácuo, é mostrada a seguir. É como fala, no vácuo, o K constante é a mesma, 9 vezes 10 é 9. Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Aí no gráfico, na vertical, ele dá o potencial em volts, que é de 30. Potencial 30 volts. E na horizontal, ele dá a distância, que ele chama aí de raio, mas raio também é uma distância, de 3. 3, só que é dada em centímetros. Beleza, gente? Centímetro não é do sistema internacional, então a gente tem que passar para metro. Divide por 100. Dividir por 100 é voltar 2 casas. Eu posso escrever 0,03 ou simplesmente 3 vezes 10 a menos 2, né? Eu sempre opto por trabalhar com potência, certo? Aí ele pede o valor, ele quer o valor dessa carga, a carga geradora desse campo, né? Que é o Qzão. Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Potencial é KQD, não é isso? KQD. O potencial, cadê ele? É 30. Olha ele aqui, ó, 30 volts. Eu já tenho V, né? O K é aquela constante, como o nome já diz, não muda. O que eu quero, que é a carga geradora do campo, tipo essa, pede a carga. E a distância, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, ó, fazendo meus pelos extremos, vai ficar 9 vezes 10 a nona, que, né? Porque tudo vezes 1 é ele mesmo, estou botando para frente o que eu quero. 3 vezes 30 dá 90, né? Vezes 10 a menos 2. Então, que é 90 vezes 10 a menos 2. Isso aqui que está multiplicando, ó, vem dividindo, beleza? 9 vezes 10 a nona. Então, o valor de Q vai ser 90 dividido por 9. 90 dividido por 9 dá 10, né? 10 vezes 9, 90. O 9 que está aqui sobe com o sinal trocado. Menos 2 menos 9 dá menos 11. Isso? Aqui acontece 1. 1 menos 11 dá menos 10, não é isso? Coulomb, que é o valor dessa carga, né, gente? Então é isso aí. Até um próximo momento, viu? Um beijão.